Hoje é segunda-feira, 5h51 da manhã. Acabei de chegar da academia. Hoje nós vamos falar de produtividade. Hoje é episódio 5 dessa nossa conversa, espero que diária. Eu acho que é episódio 5. E eu queria trazer o que eu... Faz, sei lá, cara, mais de 10 anos. Faz 10 anos, 2025 agora, que eu me interesso pelo tema produtividade e como melhorar a nossa rotina, nossa vida, nosso dia a dia. E hoje eu quero falar de um ponto de vista específico de um pai de família, tem 3 filhos pequenininhos, que trabalha com o digital já desde 2018 e exclusivamente com o digital desde 2020. E quero explicar para você, talvez te ajudar com algumas sugestões, algumas dicas, alguns conselhos das melhores coisas que eu fiz nesses últimos anos. Em 2022 eu lancei um curso chamado Produtivo pra Caralho. E esse curso vendeu milhares e milhares de cópias. A gente vendia 1.000 por mês, mais ou menos. E eu resumia nele em 7 aulas os princípios de cada uma das áreas da vida que eu dividi para aquele propósito. Então, isso é só para você ter um pouco de background, por que eu estou falando de produtividade aqui, né? O que é que eu entendo sobre o assunto e o que eu já ensinei. Depois daquele curso, a gente fez o curso anti-procrastinação, e onde eu passei, acho que foram 8 semanas, passando por áreas diferentes para ajudar as pessoas a olharem para o que importa, porque para mim produtividade não é fazer mais. Na verdade, começa com uma ideia de essencialismo e de única coisa, né? Tem esses 2 livrinhos, o essencialismo e a única coisa. E a ideia norte para mim do que é ser produtivo, que é basicamente você reduzir ao máximo tudo que você tem que fazer. E quando eu olho para as pessoas ao meu redor, no geral, ao meu redor não sei, tá? Eu converso um pouco sobre a vida produtiva dos meus amigos, mas eu vejo no trabalho, nas pessoas que trabalham comigo, nas pessoas, nos alunos, a gente está sempre fazendo muito mais coisas do que deveria, e esse é o grande problema. Existe uma espécie de apelo na vida para você fazer um monte de coisa. E você está sempre... Quanto mais você melhora, mais oportunidades aparecem e dá vontade de fazer tudo, cara. Então você está sempre apertando o tempo para conseguir dar conta de tudo que você quer fazer. Sendo que o que você deveria, ao invés disso, estar pensando é quais são as únicas coisas que realmente importam e que eu não posso abrir mão de jeito nenhum. E para você descobrir quais são as que importam e eu não posso abrir mão de jeito nenhum, é um exercício muito simples. Você vai pegar um papel, você vai fazer uma lista de tudo que você faz. E você vai começar a se perguntar o que não é, assim, imprescindível. Dessas coisas todas que eu listei aqui, o que eu posso tirar fora? Você vê que você não pode tirar fora imediatamente. Mas assim, o que eu posso tirar fora com o tempo? O que eu posso ir arrumando para tirar fora? Em 2022, quando eu comecei a falar de produtividade, foi porque eu estava tentando organizar a minha vida depois do nascimento do meu filho. Quando um filho nasce é uma loucura, mudança de vida mais radical que eu já tive. E a primeira coisa que eu fiz, depois de 3 meses que meu filho tinha nascido, eu estava acordando 8h30 da manhã, não estava conseguindo dormir de madrugada, estava uma loucura. A primeira coisa que eu fiz foi, qual é a única coisa que eu vou tentar fazer? Uma só uma, mais nada. E aí a única coisa que eu tentei fazer foi acordar mais cedo. E eu queria conseguir... Eu não queria ser da turma das 5 da manhã, mas eu me vi obrigado, porque o meu filho acordava, cara, 6 horas da manhã. E eu vi que eu precisava de mais ou menos 1 hora para eu conseguir rezar, ler, fazer algumas coisas que eu precisava de silêncio, entendeu? Para fazer. Então eu tava acordando 8h30. O que eu fiz? Cara, a única coisa que eu preciso fazer é acordar mais cedo. E não dá para mudar de 8h30 para 5 da manhã. É impossível, eu nunca consegui fazer isso. Então eu vou mudar de 8h30 para as 8h15. E das 8h15 para as 8. E das 8 para 7h15. Para 7h45. E de 15 em 15 minutos eu fui voltando, cara. Ao ponto de estar acordando entre 5 e 5h30 depois de alguns meses. E aquilo foi uma época muito boa da minha vida. Porque é que talvez, se tu for no meu Instagram procurar umas fotos, talvez consiga ver. O fato de eu acordar cedo modifica completamente toda a minha rotina. Então eu voltei a ler muito. Então eu sempre tenho esses altos e baixos de leitura.
Quando eu falo ler muito, é assim, cara, é ler 1, 2 horas por dia. Isso pra mim é ler muito. E eu tava lendo, sei lá, meia hora por dia. Então eu precisava voltar a ler, porque ler sempre foi o combustível que me fez melhorar. Então eu voltei a ler muito, eu voltei na academia, eu comecei a comer melhor, eu parei de tomar cerveja. Porque sempre que eu tô num período ruim de produtividade, eu tomo cerveja todo dia praticamente, uma garrafinha. Uma long neckzinha, porra, é bom demais. Falei isso já em outros episódios. Só que é muito, assim, é rapidinho. Em 2 semanas eu vejo a diferença de não estar tomando cerveja. Por mais que seja uma só, ela diminui muito a tua capacidade de concentração. Um negócio impressionante. Então, aquele período foi muito bom pra mim, porque tudo na minha vida se ajeitou. E foi a primeira vez que eu vi assim, cara, essas coisas de produtividade funcionam. E elas funcionam de uma forma muito mais simples do que parece. Porque é uma questão de você, primeiro de tudo, fazer uma lista das coisas e escolher uma que você vai focar em arrumar. E você vai se preocupar somente com aquela. E aí você vai ver que existe esse efeito cumulativo. Quando você arruma uma coisa, é inevitável, muitas outras coisas começam a se arrumar. Tanto que o motivo de eu voltar a fazer esses vídeos diários é justamente para arrumar o resto. Então eu estava vendo, por causa de tudo que aconteceu na vida, nasceu filho, trabalho, um monte de coisa, eu já não estava mais conseguindo gravar vídeo todo dia. Só que eu sempre fui o cara que conseguiu gravar vídeo todo dia. Então eu voltei e falei, pera, deixa eu repensar tudo que eu tenho que fazer. E aí na lista inteira eu falei, bom, essa é a única coisa que eu tenho que fazer direito, que é sentar e gravar todo dia, mesmo que eu não tenha uma ideia do que eu quero gravar. Porque eu sempre fiz essa aposta, eu sempre defendi ela, eu sempre vendi isso, que é, se você sentar e se obrigar a fazer um vídeo todos os dias, fugindo da inspiração, não é esperando a inspiração, é, cara, eu vou sentar e eu vou gravar, eu vou me obrigar a fazer. Eventualmente você vai aprender a fazer isso todo dia. E eu provei isso por muito tempo. A minha vida na internet é provar isso. Se tem uma coisa que eu tenho em vantagem aos outros, eu acho que é a capacidade de criar muito conteúdo da minha cabeça, assim, altíssima frequência, cara, por muito tempo. É muito raro você ver alguém que consegue todo dia produzir um negócio novo. São poucas pessoas mesmo. Então, eu falo isso por quê, né? Inclusive parêntese. Porque eu não tenho um método secreto de você crescer no digital. Eu tenho um método que é, eu estudo muito, eu crio muito, eventualmente tem gente suficiente me assistindo para fazer uma oferta. Só que você tem que suportar fazer isso por uns 3, 5 anos, cara. Senão não tem jeito, tu não consegue. Em 1 ano tu não faz isso. Tu não consegue fazer um negócio digital existir em 1 ano. Isso aí não tem como. Quem fala isso tá mentindo, na cara dura. Porque vende. Falar isso vende. Fecha parêntese. Então, eu voltei a gravar esses vídeos todo dia, na esperança de que eles me arrumassem outras coisas. Esse é o 5º vídeo, né? 5º ou 6º, eu tô confuso. 437, 38, 39, 40, hoje é 41. Isso aí, então 5º vídeo. Meu vídeo 441 desde 1º de fevereiro de 2024. Então, eu já percebi várias coisas. Primeiro, por causa desses vídeos diários, eu tô escrevendo uma carta todo dia também, que não era parte do plano. Eu também tô acordando mais cedo, agora é 6 horas da manhã, faz 9 minutos que a gente tá aqui conversando, mais ou menos. Eu fui na academia hoje e eu tô voltando aí na academia do jeito que eu gostaria. A minha alimentação continua melhorando, porque minha alimentação, ela já tá... Desde 2022 eu melhorei muito minha alimentação. E a gente tem desde do ano passado, mais ou menos do meio do ano passado, faz pouco mais de 1 ano já, a gente tá com essa filosofia de comer o mínimo de industrializados possível, né? Então isso já tá melhorando muito, isso tem ajudado também nessa capacidade de acordar cedo, de ir pra academia, de me concentrar, né? Minha vida de oração voltou a melhorar. Eu voltei a rezar com meus filhos, cara. Coisa que eu não tava fazendo há muito tempo. Pô, sentar todo dia, rezar um terço com eles. Então, e eu imagino que se você tem uma religião, isso também deve ser importante pra você, assim como é pra mim. E eu não sei se na tua religião, se pra você é assim, né? Mas quando eu não tô conseguindo manter minha rotina de oração, eu me sinto muito preocupado, porque eu sei que aquilo é parte fundamental da minha vida funcionar, né? Eu sei que a minha vida não funciona por causa de mim. Então, conseguir reorganizar essas coisas muda tudo. Eu tô lendo muito. Isso aí já antes de eu voltar a gravar.
Eu, há 2 meses atrás, comecei a ler... Há 2 meses. Sabia que você nunca coloca há 2 meses atrás? Isso é um erro de português. Ou você fala 2 meses atrás, ou há 2 meses. Enfim. Então, eu voltei a ler um pouco antes de voltar a gravar. E eu vejo esse efeito cumulativo de você acertar uma única atividade. E ela irradiar para o resto da sua vida. Então, essa é a primeira coisa importante da gente... Primeira coisa demorou 10 minutos, né? Mas acho que era importante a gente falar disso. Daí a gente vai para um segundo ponto, tá? Eu tava falando para uns amigos meus, cara, nunca vi um coach de produtividade que tem um monte de filho pequeno e trabalho e quanto pagar e ele não... Entendeu? Certamente existem vários, mas o segundo ponto importante é a hierarquia das coisas na sua vida. Porque ela influencia no primeiro ponto, evidentemente. Eu tenho muita coisa para fazer. Se eu sentar para fazer tudo que eu tenho para fazer, eu não paro mais. Assim, ó, eu vou até ter um burnout. Fácil. Eu vou dormir da meia-noite às 4 da manhã. Vou dormir 4 horas por noite. E vou me matando, assim, para fazer tudo. Então, eu imagino que se você é um pouco parecido comigo... Inclusive, seria muito legal ouvir nos comentários quem é você. Quantos você tem? Você tem família? Você tem filho? Enfim, eu não conheço muito bem as pessoas aqui no YouTube. Então, você precisa contar para mim nos comentários. A hierarquia da vida ela faz muita diferença. Porque, por exemplo, eu tenho um monte de livro, eu adoro ler. E eu tô maluco para ler a História da Terra-média, que eu comprei agora. Os 12 livros da História da Terra-média. Eu tô louco para ler. Só que aquilo tá muito atrás das prioridades. Porque eu tenho que ler pelo menos 2 livros todo mês para os trabalhos que eu faço. Então eu tenho que gravar vídeos a respeito de livros. Então todo mês eu sou obrigado a ler pelo menos 2. E esses 2, eles tendem a tomar aí, mais ou menos com o tempo que eu tenho disponível, eles tomam aí fácil 2 semanas, 3 semanas. Então me resta pouco tempo para eu ler outras coisas. Aí eu tenho que ler as coisas do trabalho. Então isso aqui é livro que eu leio para gravar vídeo. Eu tenho os livros que eu leio para melhorar no trabalho. E aí me resta praticamente nada de tempo, eu não consigo colocar a História da Terra-média para eu ler. Estou usando a leitura de exemplo, por quê? Porque a gente tem prioridade na vida. Eu tenho filhos, então eu tenho que ter algum horário no dia para ficar com eles. Tem que ter algum horário. Assim, ó, que seja 15 minutos. Algum horário todo dia vai ter que ter. E é muito mais que isso, porque do jeito que a minha casa é montada, do jeito que eu me organizo com a minha esposa, eu tenho que ajudar no almoço e na janta a colocar eles para dormir. E só essa função me leva de 40 a 60 minutos, entendeu? Então entre terminar de comer, terminou de comer, aí tem que ler um livrinho, rezar, escovar o dente, brincar um pouquinho, deitar para dormir, esperar para ficar um pouquinho com eles, para eles não ficar gritando que eu fui embora. Cara, isso aí vai fácil 1 hora, entendeu? Então, pelo menos 2 horas por dia são reservadas à minha família, aos meus filhos, nem minha esposa, aos meus filhos. Só que isso é uma prioridade. Então, como eu sei que isso é uma prioridade, isso não me incomoda na perda de tempo das outras coisas. E isso é um ponto importante. Porque esse negócio da hierarquia, da prioridade, ele, na verdade, o problema dele é esse problema psicológico que a gente tem de estar fazendo uma coisa com a sensação de que deveria estar fazendo outra. Então, quando eu sento para gravar esse vídeo, eu sei. O melhor tempo gasto do meu trabalho, disparado, mais importante de todos, é este vídeo. Não tem nada mais importante do que isso aqui no meu trabalho. Nada. Então, isso daqui não poderia ser deixado para depois. E eu estava fazendo isso. Com a desculpa de que eu tinha reunião, conversar com gente. Cara, tem 18 pessoas para cuidar nas 2 empresas agora. Fora as mais de 40 pessoas em outro lugar que eu cuido. Então, assim, isso daqui sendo o mais importante, por que eu estava deixando para depois? Então você precisa fazer... Isso é um negócio que leva tempo até você sedimentar na tua cabeça, por mais óbvio que seja. O que é prioridade máxima, assim? Que eu preciso dedicar meu tempo acima de todas as outras opções. Você vê que esse ponto tem a ver com o primeiro, mas ele tem uma ligeira diferença. Que é essa diferença da análise psicológica da coisa. Eu não posso estar gravando esse vídeo com a sensação de que eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu não posso estar com meus filhos com a sensação de que eu deveria estar fazendo outra coisa. Por quê? Porque o que mais mata a produtividade é você não conseguir se dedicar com total foco àquilo que você está fazendo no momento. E esse é o conceito do Deep Work, né? Por isso que o Deep Work, o trabalho focado do Cal Newport,
é provavelmente top 1 livro de produtividade de todos. Porque se você consegue implementar aquele conceito daquele livro, acabou. Todo o resto vai ser automaticamente resolvido. Porque a ideia do Deep Work é eu conseguir me concentrar ininterruptamente em uma atividade por algumas horas. Então, ele é uma construção do músculo da atenção, vamos dizer assim. E o músculo da atenção é justamente o que está mais atrofiado conforme o tempo vai passando. Isso é normal. Eu tenho uma tela aqui na minha frente de 49 polegadas ultra-wide. Ficam abertas 4 janelas na hora que eu estou trabalhando com texto e análise de coisa. É muito, cara. Tu imagina eu ficar com 4 janelas abertas, olhando de uma para outra. Eu tenho aqui para revisar, eu revisei bastante coisa já, mas eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 abas de Google Docs abertas para eu revisar. Então, quanto mais janelas você abre, menos você consegue voltar para o teu deep work, para o trabalho focado. E aí você vai ver que sentar para ler um livro por meia hora é impossível. Que sentar para fazer um relatório que você precisa entregar para o teu chefe e que vai te levar 40 minutos é impossível. Você está o tempo inteiro se distraindo. E essa distração, ela não só alonga o tempo que você gasta numa atividade, e isso é um ponto fundamental, inclusive, tá? Vamos falar disso. Vamos falar disso daqui a pouco. Isso não só alonga o tempo que você gasta, isso faz com que a qualidade seja inferior. E se a qualidade é inferior, tem um segundo problema, que é a refação das coisas. E toda vez que você tem que refazer alguma coisa, cara, você está gastando o dobro do tempo. Então, assim, por que esse negócio de alongar a tarefa ele é muito problemático? Porque uma das perguntas que ficou na minha cabeça desde 2015, quando eu comecei a estudar essa ideia de ser produtivo, em 2018 eu li A Única Coisa e eu comecei a pensar nisso com força, porque na Única Coisa ele traz a ideia de blocos de tempo, de que você deve passar 4 horas no bloco de tempo da sua única coisa. E eu comecei a pensar, cara, 4 horas é bastante tempo. Como que ele faz render tanto? E aí eu percebi que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que a gente alonga demais as atividades porque a gente está o tempo inteiro interrompendo elas com outras coisas. E é por isso que eu estou aqui 6 horas da manhã, porque meus filhos ainda estão dormindo. Então eu estava aqui desde as 4 horas. Das 4 às 5 eu li, 5 horas fui para a academia, voltei, reguei as plantas, cuidei um pouco do cachorro, vim gravar o vídeo. Então eu só estou conseguindo fazer essas coisas e fazer elas caberem dentro do meu dia porque eu não tenho interrupção nelas. Então elas estão rendendo muito. Essa 1 hora de leitura rende bastante página. Agora, se eu tenho 1 hora de leitura cheia de interrupção, eu leio pouco. E aí eu leio, além de ler pouco, eu tenho que ficar voltando para o livro um monte de vezes. Porque eu estou esquecendo o que eu estou lendo, porque eu não estou prestando atenção. A leitura é uma dessas atividades, diga-se de passagem, que ela exige uma atenção contínua. Se você perde um pouquinho o foco, e o texto ele é mais ou menos bem escrito, então é um texto que tem continuidade, um parágrafo fala de algo que estava no parágrafo anterior, você perde o livro na hora e você tem que ficar voltando. E a sensação de voltar, ela é extremamente cansativa psicologicamente, né? Mentalmente é detestável, tu não quer ficar voltando num livro, você se sente perdendo muito tempo, né? Então veja, quando você consegue manter o foco profundo numa tarefa, coisas que antes levavam um determinado tempo, agora levam metade. E você vai ver que é exatamente assim. Você vai descobrir que é possível fazer praticamente tudo que você faz hoje, gastando metade do tempo. Quando eu falo de ler 1 hora, é basicamente ler o dobro de páginas em 1 hora. Não porque eu estou usando leitura dinâmica ou lendo mais rápido, não. Por uma simples questão de concentração. E esse é o problema mais grave de todos que existe. Então, a gente poderia finalizar essa conversa com um conselho que é basicamente o seguinte. O problema da produtividade, ele é na verdade um problema de foco. E é um problema de foco em 2 campos, o campo macro e o campo micro. No macro é a escolha da atividade. A gente tende a escolher um monte de atividades, ao invés de escolher aquelas pouquíssimas que a gente deveria realmente estar fazendo. E no campo micro, o problema do foco é o problema da concentração na atividade enquanto tal, né? De eu ligar uma aula de 40 minutos e eu conseguir ver ela do começo ao fim sem mexer no celular. E esse problema, o problema do foco macro tem a ver com a
definição de prioridades da sua vida. Você resolve ele fazendo um exercício de onde eu quero estar no fim da minha vida e puxando retroativamente do fim da vida esse plano para ver quais atividades de hoje vão te levar lá. E no micro, esse é um problema da tua reconstrução do músculo da atenção, que tem sido destruído com redes sociais e a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Então ele é basicamente o problema do foco no micro, ele vai ser resolvido, ele demora muito para ser resolvido, porque você tem o vício que você criou, mas ele vai ser resolvido com mudanças de hábitos de consumo. Então você tem que consumir menos coisas estimulantes e mais coisas desestimulantes. Do tipo, parar para ficar brincando com meus filhos, com um brinquedinho na mão. Assim, é muito menos estimulante do que ficar rolando Reels. Parar para ler um livro é muito menos estimulante do que eu ficar assistindo um vídeo no YouTube. Então, a troca de atividades mais estimulantes para menos estimulantes é o que vai resolver o problema do foco no micro. Só com isso daqui, cara, que eu falei hoje, eu já imagino que você consegue fazer uma mudança gradual na tua rotina, a ponto de perceber o resultado de uma vida mais produtiva. Espero que tenha te ajudado. Comenta aqui perguntas para os próximos episódios, o que você quer ouvir, sobre o que a gente deve falar. Aviso bem importante, no dia 27 eu vou fazer a abertura do meu novo curso, Desafio Transformando Livros em Conteúdo. Para você receber essa oferta especial, vai estar com um baita de um desconto, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo que está aqui na descrição. A ideia é que eu te ensine a fazer exatamente o que eu fiz na minha vida desde que eu entrei na internet em 2018. Transformar os livros que eu leio em conteúdo útil para você, que me faz crescer no digital, que faz as minhas empresas crescerem e que me tornou bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. Eu quero te ajudar a fazer o mesmo. Eu sou um cara qualquer, cara comum. Eu vivia na minha casa, no interior do Paraná, ninguém me conhecia e tudo que eu construí veio a partir dos livros que eu li e a coisa que eu criei com eles aqui no conteúdo. Então clica no link na descrição, entra no grupo de WhatsApp, você vai receber algum conteúdo exclusivo, inclusive lá no grupo, e vai participar da abertura do desafio Transformando Livros em Conteúdo. Serão 7 aulas em 7 dias para você transformar livros em conteúdo. Não é autoexplicativo? Maravilhoso. Clica aqui para entrar no grupo. Tamo junto.